Pronto, podemos começar, viu? Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem o mínimo fenômeno da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se podem, não, desculpe, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contactos com as verdadeiras divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestais protege-se no abismo do desespero comum. A mesma multidão que o assopra incumbe-se de repô-los em um lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência da paisagem, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, virem de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministério mais santos, agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem o esclarecimento para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprio e honrarão ao Pai, entretanto, em santa cooperação nas suas obras. Boa noite a todos e boa reunião. Boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião, né? Quer dizer, a nossa reunião já se iniciou com essa abertura feita pela Aurora, esse texto feito pela Aurora, e eu farei a prece e a prece final. A Rose fará o Evangelho, né? Trará as palavras de Jesus. A Rosângela vai fazer as vibrações. A Laura o relaxamento. Então, agora, nesse momento, eu convido a todos a nos ligar, fechar os nossos olhos, nos ligarem, nos abraçarmos, né? Todos nós encarnados, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, pedir a Jesus que nos abençoe, que possamos todos nós sermos um instrumento tão importante para a espiritualidade nesse momento, que muito poderão ofertar, não só a nós, mas a todos desse mundo, que essas vibrações dessa reunião cheguem em todos os cantos do planeta e esclareçam muitos espíritos encarnados e desencarnados. Então, assim, vamos dar início à nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, participando dessa reunião, que é sempre uma bênção para todos nós. E essa, hoje em especial, ela vai fazer muito bem para a nossa mente, para o nosso coração, pelo Evangelho que nós vamos falar hoje, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra a teu pai e a tua mãe. A piedade filial, que está bem no início do capítulo, os itens 1 a 4. É um capítulo, um tema que
merece atenção especial, porque fala da questão do amor, um tema tão importante nos dias de hoje, especialmente. Apesar de que amor sempre foi uma preocupação dos homens, porque já foi tratado no Velho Testamento, quando Moisés recebe a mensagem divina contida no Decálogo, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. E no Evangelho de Jesus, nós também encontramos muitas lições relacionadas com a vida em família, com o amor em família. Então, vamos ler as mensagens bíblicas que estão nos itens 1 e 2 desse capítulo, que podem mostrar para nós essas afirmações, essas lições. Rose, abre o microfone. Abre o microfone, Rose, fechou. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Olha, essa fala de Jesus está nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Depois, no item 2, honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Aqui faz parte já do Decálogo, né? Os 10 mandamentos, está em Êxodos, capítulo 20, versículo 12. Então, veja, faz parte da Bíblia mesmo, né? Então, no Evangelho de Jesus, quando Moisés recebe a revelação divina que está lá nos 10 mandamentos, o povo hebreu estava lá no deserto, a caminho da terra prometida, que era o grande sonho deles, o grande desejo, o objetivo deles, era alcançar essa terra prometida naquele momento da história deles, né? E os hebreus entenderam que, se eles seguissem os mandamentos trazidos a Moisés no Monte Sinai, eles poderiam viver naquela terra almejada, naquela terra sonhada por tanto tempo, eles poderiam possuir aquela terra por um tempo muito longo. É assim que eles entendiam. E nós precisamos entender que o povo hebreu daquele tempo, eles não tinham o entendimento da vida futura, que ensina sobre a vida após a morte. Eles não se preocupavam com esse assunto, eles viviam só a vida presente. Então, suas noções sobre esse tema eram noções assim muito vagas, muito imprecisas. E quando Jesus vem ao mundo, aproximadamente, quando ele começa a falar sobre os ensinamentos dele, isso mais ou menos 1.300 anos depois de Moisés, é que chegam até nós esses ensinamentos sobre a vida espiritual. Inclusive, aí sim se esclarece essa promessa que é feita nesse mandamento sobre essa terra prometida e sobre viver longo tempo nessa terra. Então, com Moisés, os hebreus só poderiam entender a promessa divina como sendo a terra prometida que o Senhor lhes daria e que eles obtiveram muitos anos depois. Com Jesus, a vida futura, eterna, a vida em planos mais elevados, sem os apegos e sem as necessidades materiais tão preciosos para a nossa evolução espiritual. E o que diz Kardec a respeito desse mandamento da lei de Deus? Kardec diz:
que honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Nós sabemos que Deus nos coloca no meio de nossa família, de uma família, por um motivo muito importante, que é para a gente aprender a nos amar. E nesse aprendizado, nós vamos nos preparar, nós vamos exercitar o sentimento do amor. A ideia é essa, exercitar, treinar mesmo o sentimento do amor, para que nós possamos expandir esse sentimento para todos os demais, para os amigos, para todos aqueles que andam aí por perto de nós. E Kardec, então, continua com os seus ensinamentos, seus esclarecimentos. O verbo honrar foi usado no modo imperativo, veja, na frase, honra a teu pai e a tua mãe, o que significa que nós devemos a eles um dever a mais, que é o da piedade filial, um sentimento que vai além do amor, um sentimento mais forte ainda. E a esse sentimento tão profundo, tão grande, deve se juntar ainda o respeito, a estima, a obediência, a condescendência. Ou seja, nós temos a obrigação de cumprir para com nossos pais rigorosamente tudo o que a caridade determina que façamos em relação ao próximo. São palavras de Kardec. E a evolução espiritual nos levou à constituição da família para que nós pudéssemos aprender o verdadeiro sentido do amor. Primeiro, a gente começa com a família. E com a doutrina espírita, nós aprendemos que a formação de uma família não é um simples acidente biológico, quer dizer, não acontece por acaso, mas é consequência de toda uma programação realizada anteriormente à existência de cada um de nós. Tudo é muito bem planejado. Por quê? Por que acontece isso? Porque existem leis que governam o universo, leis divinas que vão além da nossa simples percepção, da nossa compreensão, e que determinam a evolução dos indivíduos, das famílias e das sociedades de que fazemos parte. Olha que coisa bonita, complexa, né? É uma coisa muito grande, muito enorme, que foge da nossa compreensão. Então, nós precisamos entender que nada acontece por acaso. Nossos pais são criaturas que já estavam comprometidas, tanto moralmente quanto espiritualmente, com o grupo familiar que eles vieram a formar. Veja só. E tem mais. Isso não acontece não apenas quanto aos laços de sangue, mas também quanto aos laços de afeto, que é muito importante. Isso é muito importante. Não é só o sangue que nos une, é o afeto que nos une. O aprimoramento moral e espiritual do grupo familiar é questão fundamental para a evolução dos membros que compõem a família. Por isso, a divina providência nos abraça e nos olha com muito amor, para que nós possamos dar conta dos nossos compromissos. Eles tomam conta da gente, para que a gente possa cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui. Nós não podemos deixar de destacar a importância dos laços de sangue. Eles são muito importantes, sim, que entram na formação de uma família, porque eles são responsáveis pela nossa herança genética e trazem traços positivos e traços negativos.
tudo que é necessário para a nossa educação espiritual, para nos auxiliar a entender o que precisa ser melhorado, o que precisa ser conquistado, quanto às qualidades necessárias para o nosso próprio aperfeiçoamento. Na verdade, o que é a família? A família é, antes de mais nada, um maravilhoso laboratório de experiência. Nós vamos ter a oportunidade bendita de examinar, de consertar as nossas falhas, de aprimorar aquelas virtudes já conquistadas. Por isso, nela nós não encontraremos apenas momentos e encontros de doce e suave felicidade, não é verdade? Mas também nós vamos encontrar dor e sofrimento em doses homeopáticas ou em doses cavalares, às vezes, em dias e épocas diferentes, que, de certa forma, vão estar nos preparando para a paz que um dia vai chegar. Isso com toda certeza. Se nós tivermos usado de boa vontade nas aprendizagens que nos forem oferecidas. E se tivermos o bom senso de semear o amor. Mas sem nos preocuparmos demais com as falhas, porque nós não vamos acertar sempre. Nós ainda não podemos, nós ainda não sabemos. Por isso nós estamos aqui nesse planetinha lindo, não é? A gente precisa aprender. Que nós possamos entender e aceitar que a família perfeita neste mundo não existe. Embora fosse muito do nosso gosto viver no mar de rosas, não é? Quem não gostaria? Até eu gostaria de viver no mar de rosas. Vocês não gostariam? Todos nós gostaríamos. Nossa família é uma boa escola, onde nós vamos aprendendo a nos conhecer, a nos entender, a nos compreender com paciência, com tolerância e sempre com muita esperança de que se pode melhorar conforme vamos sendo despertados pelas necessidades do nosso espírito. E é bom que a gente desperte, né? Portanto, nós podemos entender por que se refere aos pais esse mandamento tão importante da lei de Deus. E que esse entendimento possa fazer nascer em cada um de nós o sentimento maior, que é o de sermos gratos a nosso pai, a nossa mãe, antes de qualquer outro motivo, por terem nos aceitado como filhos, por terem nos dado a oportunidade de mais uma existência na Terra, para recomeçar, para refazer, para reparar as experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. Se não fosse eles terem nos aceitado, e aí? Que nós possamos ser mais agradecidos ainda aos pais que não geraram seus filhos pelo sangue, mas pelo amor, se responsabilizando por eles, se comprometendo, não apenas por sua vida propriamente, mas por sua segurança, por sua educação, por seu amparo e afeto incondicionais. Vamos prestar atenção aos nossos amigos espirituais que nos dizem que o amor filial pode fazer crescer a nossa luz espiritual. Quando esse sentimento toma conta do nosso coração, mesmo se os pais não tenham cumprido a sua missão, como era de se esperar, porque isso acontece. Acontece que muitos de nós ainda não adquirimos as condições minimamente necessárias de entendimento, de aceitação, de equilíbrio e outras tantas qualidades básicas que nos permitiriam conduzir de forma correta, ou da melhor forma possível, a educação dos nossos filhos. Então, o que acontece? Acontece o abandono do afeto, o abandono do amparo moral,
facilita o aparecimento de mágoas e conflitos que vão se agravar ao longo da vida. Vamos lembrar que estar numa família não é garantia de existência do amor. Laços de sangue não garantem amor. Amor tem que ser cultivado, tem que ser cuidado para florescer. Assim, os relacionamentos em família se acertam, prosperam, se equilibram da melhor forma possível. Convivência não são apenas problemas e conflitos, são também pequenas e grandes alegrias que precisam ser sentidas, compartilhadas, porque nos fazem pessoas melhores, nos aproximam uns dos outros. Essa é a oportunidade da encarnação, que a gente aproveite isso. Então, que nós possamos olhar para os nossos pais com os olhos da alma, procurando encher de bondade o nosso coração e mesmo desculpando-os por eles não terem acertado sempre, por terem falhado quando era muito importante, terem oferecido segurança e equilíbrio. E possamos nós, hoje, que já somos pais e exemplos para nossos filhos, oferecer àqueles que nos deram a vida o cuidado, a atenção, a segurança, o carinho, nos dias em que a força da vida já não se faz tão presente. Mesmo para aqueles que deixaram de cumprir o que era da sua obrigação, porque a consciência não chamou esses pais para o dever que eles tinham que cumprir. Que nós possamos ser indulgentes para com as imperfeições alheias, como nos ensinou o grande mestre. Perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos. Sentimento que se faz maior ainda quando em relação aos pais. Que possamos, a cada dia da nossa vida, fazer brando e suave o nosso coração, tanto quanto o nosso olhar para a nossa família. Não importa de que tipo ela seja, pois nós temos o compromisso de aprender a amar. Olhar com amor para os nossos pais, que ainda estejam por aqui conosco, e a capacidade maior de estender as nossas vibrações de luz para aqueles que já se encontram no outro plano da vida. Que tenhamos o nosso coração repleto de paz, de fraternidade, para poder semear o amor em todas as oportunidades de vida que ainda teremos, como pais e como filhos. E certamente voltaremos a ser um dia, não é verdade? Que assim seja. Muita luz para todos nós, muita paz, muita alegria no coração de todos nós. Vamos lembrar com amor, muita paz no coração dos nossos pais. Boa noite. Sim. Então, chegado o momento agora das nossas vibrações, depois desse evangelho, né, vibrando pelos nossos pais, muito amor, muita gratidão. Então, eu convido a todos a se sentar de maneira confortável, a fechar os olhos, e vamos unindo os nossos pensamentos, nos unindo com as forças do bem que zelam pelo nosso planeta, envolvendo o nosso planeta em luzes, luzes curadoras, luzes de amor, de paz, de união, desejando sempre o bem, a paz, o equilíbrio, calma, entendimento para esse período em que atravessamos. União e entendimento entre as nações, por todos os dirigentes e líderes mundiais, que amparados pelo amor de Jesus, intuídos pela espiritualidade maior, governem com sabedoria e com justiça.
por todos os lares da terra. Que a luz de Jesus os envolva e que essas luzes se façam mais presentes naqueles lares desajustados. Vibremos pelos jovens, que tenham gosto pelo trabalho digno e honesto, gosto pelo estudo, que tenham respeito pelo corpo, empréstimo divino que nos foi dado, que saibam fazer boas escolhas, que sejam dóceis aos bons conselhos dos protetores espirituais. Pelas crianças, que sejam envoltas num halo de proteção e que a Mãe Santíssima as cubra com o seu manto sagrado. Vibremos pelos hospitais, vibrando pelos profissionais da saúde, que sejam fortalecidos, que sejam amparados, bem como a todos os doentes, mesmo por aqueles que estejam em seus lares ou longe de recursos médicos. Vamos deixando o nosso bem-querer, deixando nossas preces, o nosso desejo de melhora, rogando a espiritualidade maior que deposite nas águas o remédio necessário a cada um. Vibremos pelos encarcerados, encarcerados pelas grades das penitenciárias, mas também por todos aqueles encarcerados em ideias fixas, em crenças limitantes, encarcerados no orgulho, na maldade, nos vícios, nas vaidades, que possam despertar, buscando a renovação. Vibremos por todos aqueles que amamos, que onde quer que estejam, que possam receber essas boas energias. E pelas pessoas com as quais temos mais dificuldades, por aqueles que ainda não nos querem bem, que possam nos perdoar, se com intenção ou sem querer as ferimos ou as magoamos. Por todos que estão com os nomes anotados no caderno de vibrações, e também por aqueles que estão em nosso pensamento e que desejamos que sejam assistidos. Pedimos também pelo Cássio, que se encontra hospitalizado no Hospital São Vicente, que os médicos do espaço possam auxiliar os médicos da Terra no tratamento eficaz, na medicação eficaz para o seu restabelecimento. E que cada um possa ser atendido de acordo com as suas necessidades. E agora, vamos abrindo a porta principal de nossa casa para recebermos Jesus. E ele adentra a nossa casa, caminha, e uma luz imensa o acompanha. Essa luz clareia, essa luz ilumina, renovando as energias, trazendo paz, trazendo alegria aos nossos lares. Ele coloca na água que deixamos os remédios espirituais para o nosso auxílio. Ele se aproxima de cada um que está conosco. Ele abraça cada um e transmite força, fé. Agora ele se aproxima de nós, estende suas mãos luminosas no alto de nossas cabeças e vai nos infundindo forças, renovação, fé, coragem. E agora ele vai se afastando e vai deixando a nossa casa iluminada, em paz, vai nos deixando com esse sentimento de amor no coração, de paz, de que Jesus está conosco. Que ele nos ampare e que nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.
Continuando com os olhos fechados, nos ajeitando nas nossas cadeiras da maneira mais confortável. Vamos agora relaxando as partes do corpo, iniciando pela cabeça, o couro cabeludo, as faces, os olhos, a boca, o pescoço, os ombros, o tórax, o braço e a mão direita, o braço e a mão esquerda, cada um dos nossos dedos, o abdômen, a pelvis, a coxa, a perna e o pé direito, a perna e o pé esquerdo. Sintamos a nossa respiração, percebendo os movimentos, o encher do pulmão com vida. Sintamos o nosso coração e entrando por nossas narinas, o ar vai limpando a nossa garganta e depois de passar pelos pulmões, vai circulando pelas veias, penetrando nas células e nos órgãos. Tudo está em paz, serenidade e saúde. Uma luz brilhante desce do alto do teto e penetra na nossa cabeça, limpando e clareando todo o nosso ser, retirando as mágoas, a tristeza, os ressentimentos, o cansaço físico e mental. E essa luz, perpassando os nossos órgãos, desce até os nossos pés. Novamente, uma luz poderosa é derramada em nossa cabeça e com ela os benefícios da paz, colocando alegria no coração em comunhão com a vida. Imaginemos agora que estamos na base de uma montanha. Nela há uma trilha que leva ao alto até o pico. O dia está amanhecendo, as cores do novo dia são encantadoras. Os pássaros cantam ao nosso redor, a relva está fresca e úmida com o ar da madrugada. Começamos a subir. Existem árvores e flores nessa encosta. Observemos a nossa volta. Sintamos o aroma da natureza. Respiremos este ar e essa energia que nos renova. Enquanto escalamos, percebemos que nossas dúvidas, temores e inseguranças parecem despencar como um excesso de bagagem que não precisamos mais carregar. Quanto mais escalamos,
mais livres nos sentimos. A caminhada vai se tornando mais leve. Lá em cima, estamos quase sem peso. Nossa mente está clara. Nos sentimos mais fortes, mais confiantes, mais seguros. Exploremos esse ambiente e esse estado de espírito. Estamos no pico, olhando o mundo do alto para baixo, e os problemas se tornam pequenos, como formigas caminhando na terra. Aproveitemos por alguns instantes este estado de liberdade, recarregando a energia através da luz desse sol do amanhecer, que está refletindo as bênçãos do Criador. Aproveitemos esse instante também para agradecer tudo que somos e temos. Voltemos agora e comecemos a descer a montanha. Observe que você está trazendo uma nova força e liberdade, deixando para trás o velho e o pesado, a ilusão, preparando que estamos para novas conquistas e realizações. E assim, nesse novo estado em que nos encontramos, regressamos para os nossos lugares. Nos acomodamos novamente e elevamos nosso